Fala galera, boa noite. Dentro de alguns instantes estaremos ao vivo, não saia daí. Salve, salve, rapaziada. Firmeza total, boa noite, rapaziada. Mais um podcast Universo Inteligente pra nós. Rapaziada, hoje tem uma entrevistada aqui da hora, hein? Show de bola. Apresentadora, atriz, diretora, atleta, é muita coisa. Quem? Morgana Dark. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Eu sou mil e uma utilidades mesmo. Muita coisa, né? Isso porque você falou só um pouquinho. Só um Porque trechinho. existe uma lista aí muito maior aí de tudo que eu já fiz. Galera, vou deixar um recadinho pra vocês aqui, vocês que foi lá, tá aqui, mas não acionou o sininho, por favor, aciona o sininho pra vocês deixar pergunta aqui, senão eu não vou responder, se deixar alguma coisa aqui, não vou responder não, tá? É tudo nosso. Morgana Dark. Vou começar, vai ter muita coisa polêmica aqui, pessoal. Morgana, da onde vem Morgana Dark primeiro? Bom, quando eu comecei a fazer filmes, eu tinha que ter um nome artístico, mas eu já tinha um nome. Daqui a pouco nós chegamos nesse ponto É, aí de porque filmes. eu era Wicca, na verdade, bruxa. E bruxa a gente sempre é, não deixei de ser, né? E eu já tinha um nome, né? As pessoas que são da Wicca, elas têm um nome de batismo, né? É modo de falar. Então você é bruxa. Sim, da Wicca. Né? Hoje eu não pratico mais, mas mulheres são sempre bruxas, né? Sempre serão. E aí eu tinha o meu nome Morgana, que era o nome que eu escolhi para ser bruxa. Interessante. Mas não era Morgana Dark, era só Morgana. E quando eu comecei a fazer filmes, tinha que ter um sobrenome, né? O diretor falou, não, você tem que ter um sobrenome. E eu fiquei pensando, mas o quê? E eu sempre gostei de me vestir de preto, sempre fui meio gótica. É essa né? palavra que eu tava aqui pensando, É. que eu não lembrava E o aí nome. eu pensei no Dark, e aí ficou. Bom. Morgana, conta um pouco essa história de você ir para São Paulo. Como que você chegou até os filmes? Através de quem? Um amigo, uma colega? Como que foi essa história que você chegou até lá? O seu sucesso, porque você fez um puta sucesso, né? 2000, anos 2000, né? E Por aí. você explodiu no meio dos filmes adultos. Bom, eu tinha uma microempresa no interior de São Paulo, de comunicação visual. Trabalhei por anos. E quando eu decidi, porque eu acho que a vida é feita de ciclos, né? Sim, claro. E aí chegou um momento que eu não queria mais, até porque tinha junto um envolvimento, né? Eu era casada com uma mulher. E aí eu não... Assim, eu gosto... Até hoje eu tenho amizade com ela, mas eu queria mudar de vida. Eu queria ir para conhecer outras coisas. E a empresa também não ia bem. Ela trabalha com isso até hoje, mas eu decidi simplesmente sair. E só que, simultaneamente, nessa época, eu sempre gostei de esporte, né? E, na época, eu dançava axé. Quer dizer, eu dançava na academia ali, né? E surgiu o concurso da Loira do Tchan. Né? Caraca, você participou desse concurso, então? Na verdade, eu aprendi o axé ali e eu era morena, não era loira.
e eu decidi pintar o cabelo para participar desse concurso. E eu me inscrevi, eu não tinha muita perspectiva, assim, porque eu dançava axé há pouco tempo. E eu me inscrevi, só que daí foi indo, eu fui passando, eu fiquei entre as 50, né? Eu dancei no SBT na época, no Domingo Legal, e foi uma deixa para eu poder ficar em São Paulo. Então, veio aquele sonho de infância, né? Eu queria ser famosa, eu sempre, né? Eu acho que toda... Fez de tudo para chegar até Muitas a fama pessoas, ou mais ou menos? Ou desistiu assim no caminho? Não, tem muita coisa assim no meio do caminho, mas na verdade eu fui por outro caminho, né? Então eu aproveitei a deixa né, de ir para São Paulo, conheci lá uma amiga que é amiga até hoje, que também estava no concurso da Loira do Tchan, e ela me convidou para ficar na casa dela, porque eu contei a minha história. Não, fica aqui, pode ficar aqui em casa. Ela morava em Moema, e aí eu fiquei na casa dela. E nessa época, no prédio onde a gente morava, teve um dia que a gente estava no elevador, e aí um rapaz, ele olhou para a gente e convidou para fazer umas fotos. Ele falou... inclusive, tem uma história aqui, pessoal, que daqui a pouco eu vou perguntar para ela sobre um namoro estranho que ela teve aí no passado, que o passarinho verde me contou. Prossiga. Namoro estranho. Agora, até eu fiquei curiosa. Bom, então... E aí ele me convidou a gente, né? A minha amiga não gostava muito assim de aparecer, mas a gente resolveu ir lá no apartamento dele para conversar, para entender um pouquinho melhor. E aí ele explicou que na verdade não era uma revista, não era ensaio sensual, era filme. E aí eu fiquei um pouco, porque na minha concepção filmes eram assim, era marginalizado na época, né? Eu não tinha uma concepção de que era tudo profissional e tudo mais. Mas mesmo assim eu quis conhecer o diretor, ele convidou para ir lá, conversar, conhecer. Eu resolvi ir, porque eu fiquei curiosa. E outra, eu precisava trabalhar para me manter lá. Se manter em São Paulo, né? Não é tão fácil assim, né? De início. E aí eu fui, conheci o diretor, uma pessoa muito profissional, era homossexual, né? Então eu me dei muito bem, porque, né, normalmente a gente se dá bem, mulheres se dão bem com homossexuais. E aí ele explicou como era, ele fez um teste fotográfico em mim, de fotogenia, e eu fui muito bem. E aí ele convidou para fazer, falou do cachê, não era muito alto, porque naquela época ainda o pornô ele não era ainda tão visado. Depois é que começou a ser um pouco mais valorizado por conta dos artistas que vieram, né, da mídia para o mercado. Os globais caíram para os filmes adultos, né? E aí... ele convidou já de cara para fazer um filme e eu aceitei. Eu falei, vou fazer um teste. A minha amiga ficou bem assim, só que daí eu falei, bom, mas eu não gostaria de sair na capa, porque senão minha família vai descobrir. Na verdade, eu não estava nem preocupada com as pessoas que moravam na minha cidade, né? Porque eu nunca me importei. É assim, até hoje eu sou assim. Muitas pessoas deixam de fazer as coisas porque se importam com a opinião dos outros. Mas uma coisa eu falo, as pessoas vão nos odiar e vão nos amar pelo mesmo motivo. Então, isso é uma coisa que eu levo para mim. Nunca deixe de fazer algo que você gostaria de fazer pelos outros. Porque as pessoas não querem nem saber da sua vida. Elas querem te criticar muitas vezes, mas... Enfim, eu decidi fazer, mas eu estava preocupada em sair na capa. E eu falei, eu não gostaria de sair na capa. E ele falou, olha, isso eu não posso fazer nada, porque não sou eu que escolho. Se você for bem na foto, você vai sair capa, né? Quanto mais visibilidade, vamos dizer assim, né? Sim. Mais destaque, mais venda, né, no caso. Exatamente. E aí, resumindo, eu fiz esse filme e eu saí na capa. Saí na capa porque eu não vi essa de capa. primeira. E aí as pessoas, lógico, minha família logo já descobriu, minha irmã dedurou. E aí, enfim. Aí eu falei, agora já era. Todo mundo já está sabendo, não tem o que fazer. E aí, depois desse filme, daí já veio o Carnaval, né? Que é o segundo filme meu foi um Carnaval. Logo de cara. Então, assim, eu já tive uma mudança na minha vida, na parte sexual, logo de início. Porque eu era uma pessoa que conheci uma mulher aos 15 anos de idade, né? Eu perdi a virgindade com uma mulher. Tô louco. E quando eu fui para São Paulo e eu comecei logo de cara... Mas seus pais, em relação a namoro com outra mulher, seus pais nunca aceitaram. Meu pai saía de facão atrás dela. Ô, louco, sério? E vocês
toma, sai a milhão. A gente inventava, o primo dela ia buscar eu, falando que era meu namorado, para disfarçar, e minha mãe seguia, pegava, era uma coisa assim. Ô, louco. É que o pessoal do interior é mais fechado, né, pra isso, Minha mãe nunca aceitou, mas tudo bem. Eu respeito a opinião dela, né? Com quantos anos você começou a fazer os filmes, assim? Não, então, essa parte? aí eu fui para São Paulo assim, eu não tinha muita experiência ainda com homem, de repente eu já virei uma profissional, né? Então eu tive que aprender assim, né? Ah, você tem DRT ou não? Sim, tenho, mas daí o DRT foi um pouquinho depois. Por quê? Nesse meio tempo eu sempre quis ser famosa, então, na verdade, a minha ideia não era ser famosa como atriz pornô, inicialmente. Mas tudo bem, a gente, né, foi indo, deixa a vida nos levar, né? E aí, nesse meio tempo, eu peguei muito contato, eu fiz outros trabalhos, né? E um deles eu estava fazendo como que fala quando... eu não me lembro o nome, mas quando você vai fazer um teste de um programa de televisão... Teste do sofá. Não tem nada de teste do sofá. Eu vou lembrar a palavra. Piloto? É um piloto, exatamente. Obrigada por me lembrar. Então, a gente estava fazendo um piloto de um programa infantil Ô, louco. para cultura. Sério? E era um diretor que ele trabalhou no SBT, enfim. E aí eu precisava ter DRT. Então, ele conseguiu para eu estudar no Célia Helena, que é uma Legal, hein? que é uma das escolas de teatro mais conceituadas, né? de São Paulo, né? Então, nós temos o Tablado no Rio de Janeiro e o Célia Helena em São Paulo. Sim. E eu entrei no Célia Helena, foi lá que eu consegui daí tirar o DRT. E então eu fiz outros trabalhos paralelos. Eu fiz comercial de televisão, eu participei como figuração em novela. Eu fiz um filme chamado 10 Horas até o Amanhecer, eu participei como figuração. Mas era adulto ou não? Não. Esse filme foi feito com o Brandon Fraser, que é o protagonista da Múmia. Eu conheci ele, inclusive. Matheus Nattergaile, Márcio Garcia, os atores. E é um filme que, se eu não me engano, ele veio para o Brasil, mas ele não é muito conhecido. Chama 10 Horas até o Amanhecer, é um suspense. Sim. Participei, fiz uma participação pequena, mas, então, fiz alguns outros trabalhos, né? Mas daí, para você conseguir entrar, eu acho... Aí você tem que ter os contatos, né? Não é tão fácil. Sim. Então, eu fui ficando conhecida mesmo nos filmes, né? Você fez... tem filme seu com o Alexandre Frota, né? Sim. Como que foi gravar com ele, um cara conhecido da mídia? Foi muito louco? Foi de boa? Ele é um bom ator? Na verdade, Porque a gente gravou dois pra filmes. nós aqui, galera, pra nós que... Quem assiste, ou quem já assistiu, a visão que tem é que o negócio tá pegando fogo, o bicho tá pegando e tá maravilhoso. Mas... na verdade, o Frota leva na real, né? Não é... Tipo, os atores... Às vezes, né, os atores profissionais de pornô mesmo, eles gravam, às vezes, várias cenas no dia, né? Então, mas funciona assim, várias vezes? Tem que tomar remédio. Eles Tá tomam lasqueiro. tomam, Remedinho né? bom? Eles tomam Descobri o nome desse remédio aí pra vender pros amigos. Tem vários, né? E aí, mas do Frota, assim, ele queria a realidade ali, né? Então, eu gravei 2 filmes com ele. E, assim, foi um filme a mais, lógico. A expectativa por ser uma pessoa conhecida. Mas eu não gravei só com ele. Eu gravei também com o Matheus Carriere, né? Eu gravei com a Márcia Imperato. Quando ele quis... Sim. Na verdade, eu não sei como foi a história, mas ele quis um ibope maior e resolveu fazer um filme adulto. Porque né? nessa época, eu agradeço, inclusive, essa época, porque foi o que me deu eu fiquei mais conhecida, né? Porque eu peguei uma época em que essas pessoas que eram de mídia vieram para o mercado e eu acabei fazendo o meu nome também por conta disso. Então, eu tenho que agradecer a isso, né? Porque antes era visto como realmente marginalizado o mercado. E daí... eu acabei me destacando também, né? Então, o meu cachê ficou mais valorizado, né? Porque eu fui uma das melhores, uma das estrelas do mercado erótico, as pessoas falam até hoje, né? Então, mas isso se deu também a eu ter participado dessa época, né, do mercado. Sabe o que mandaram para mim, Morgana? Mandaram para mim, rapaziada. Acho que muita gente aí deve se perguntar, né? Bom, acho que não tem menor assistindo, nós podemos falar um pouco mais adulto, né? Orgasmo, acontecia ou não? Olha, para mulher eu acho que é muito mais fácil. Eu acho que se eu fosse homem... Mas você, acontecia lá na hora, ou não?
Então, calma. Deixa eu fazer um suspense A gente quer saber, aqui. então, né? Se eu fosse homem, eu acho que eu não seria um ator pornô. Porque realmente eu acho que É difícil? Psicológico Putz, pega. então não daria muito certo pra mim, não. Mas, Ou quem sabe assim, uns remedinhos brabo aí, né? a Vai mulher... É que assim, eu gostava... Tudo que eu faço na minha vida, pra mim, eu tenho que ser a melhor. Eu não me contento em Mas fazer você gostava por de fazer os filmes, assim, ou não? Na época eu gostava, porque eu queria ser a melhor. Então eu fazia de tudo para ser a melhor. Eu tinha que fazer de tudo para ser a melhor. Então eu buscava sentir o prazer ali. Mesmo Certo. que não fosse ali na ocasião, a minha imaginação ia longe. Mas é só no Então, psicológico também, né? Não só por na parte exemplo, da mulher. eu procurava muitas vezes me excitar em saber que alguém estava me assistindo, Sim. né? Eu. Que isso daí, então, era uma forma de eu conseguir trazer esse prazer, porque não é lógico em todos. Eu também já cheguei a gravar várias cenas no mesmo dia. Acho que, se não me engano, 3 cenas no mesmo dia. Né? Mas, tipo, o corpo aguenta, assim, ou reage? As cenas É pra um porque, assim, ator- é porque pra, não sei, dor, preparação do corpo pra acontecer as cenas. E, tipo, erra, volta ou continua e Primeiro, exercita? Como funciona essa A parte? primeira preparação é aqui. Né? Então, eu, por ser uma atriz profissional, e eu sempre, normalmente eu já gravei com atores que eram iniciantes ali, era muito mais difícil. Já teve cena que foi muito difícil de fazer. Do tipo assim, o cara vinha, gozava e Já era. meu, Putz. aí tinha que fazer, aí até se preparar de novo, foi umas 4, 5 vezes, e não dava para gravar, não dava para terminar. Aí tinha cena também que o cara não conseguia, daí o diretor tinha que sair, Psicológico batia, aí né? ele tinha que se preparar, né? Ele tinha que ir lá ficar do jeito certo para acontecer, né? E aí essas cenas demoravam mais, eram mais cansativas. Agora, quando é um ator que já estava acostumado a gravar, tipo, a galera que já gravava direto comigo, ou com as Já estava meninas habituado também. com as câmeras e tudo mais, né? A cena durava 30 minutos, 40 minutos, era rapidinho. Sim. Não tinha... Porque o diretor ele já falava por trás só por sinal e a gente já sabia, às vezes nem falava, a gente já mudava de posição porque Sim, a gente já sabia. né? Porque tem as posições certas, tem o ângulo certo, mas a gente já estava habituado, então era muito tranquilo. Difícil era gravar com pessoas que não estavam habituadas, aí era complicado. Viu, tem filme seu que é no carnaval. Quantos anos você tinha ali, mais ou menos? Você lembra? Não, todos os filmes eu já tinha... Eu comecei a gravar entre 23 e 24 anos, mais ou menos. E esse do carnaval aí? O meu segundo filme foi Carnaval, não foi só um. Eu fiz vários. Eu fiz filme da Rita Cadillac, Carnaval. Rita Cadillac. Eu fiz vários filmes de Carnaval, eu participei. Normalmente eu era uma das protagonistas ali, né? Tipo, da Rita, a Rita era. Mas eu sempre era das principais, porque eram muitas pessoas ali, né? Tinham figurações, né? Então eles contratavam as meninas, Sim. os rapazes davam bebida para participar, né? Porque não precisa nem pagar os caras que eles vão de graça, né? Sim, sim. E aí, A homem, né? simplesmente- Homem é aquela coisa, né? O dinheiro não, a bebida vai pagar, eu vou pegar e a noite vai ser da hora. Tipo E aí, assim, era um clube que era alugado ali, e aí começava a festa. Era um carnaval normal, só que daí tinha as nossas cenas que eram específicas, tinha um lugar certo. Aí eles filmavam lá o carnaval acontecendo, né, a suruba total ali. E aí, num determinado momento, falavam, agora é você, agora vamos lá. Aí fazia a cena. Era Nossa. isso. Pessoal, só lembrando que nós fizemos uma gravação da banda Reflexos lá em São Paulo. Vocês vão acompanhar aí um trechinho que nós fizemos, muito louco, vocês vão curtir bastante. Uma banda aí que começou nos anos de 1986, se eu não estiver enganado. E estão de volta aí no mercado da música, fazendo um puta sucesso. E nós estávamos lá e pegamos tudo para vocês. Nós do podcast Inteligente estamos já em ritmo de carnaval. Eu, Karen Bellini e Daniel Bambam. E hoje nós estamos aqui em São Paulo, no coração sertanejo. Mas viemos aqui especialmente conversar com uma banda que eu posso dizer que é um fenômeno. Sucesso desde a década de 80, 90 e continua sendo sucesso da Bahia, diretamente, exclusivamente aqui para o podcast Universo Inteligente, a banda Reflexos. A banda Reflexos, ela foi uma das primeiras bandas baianas
que deu entrevista com frequência. É da minha época, viu? Nos programas de televisão, como Raul Gil, Silvio Santos, Chacrinha, Faustão, Xuxa, enfim, é um sucesso. Estou aqui com os dois vocalistas. Primeiro, o veterano Júlio Cavalcante, e agora ela tem 1 ano na banda, a Nayara Garrido. A voz dessa mulher, vocês não fazem ideia. A galera vai ver um trechinho. E agora eu estou trazendo aqui diretamente para vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estarem aqui conosco, por cederem aí o tempo de vocês para nos darem entrevista. Vou começar falando com o Júlio. Júlio, o que é esse sucesso da banda? Porque uma banda, para durar décadas, ela tem que ter algo de especial. Conta pra gente. O especial mesmo da gente é a verdade. Desde o início, nós cantamos as coisas que nós sentimos no coração e que acreditamos sempre passar aprendizado para as pessoas. A música para a gente é uma forma de alegria, mas é uma forma de também fazer com que as pessoas compreendam todas as coisas que se passaram, saber da nossa cultura, do sofrimento que nós tivemos. Nós, quando eu falo nós nordestinos, nós negros, nós pobres, e a gente sempre buscou essa conscientização. Por isso, essa coisa tão especial, é porque a banda sempre buscou essas verdades. Né? Perfeito. E Nayara, você tem 1 ano numa banda de peso. O que é para você estar aqui na banda Reflexos? Responsabilidade, né? Cheguei há 1 ano na banda, né? E aí, banda Reflexos, com 36 anos, eu com 30. É super responsabilidade, mas também estou super feliz, satisfeita, aprendendo demais com esse cara aqui, com todos, né? E é isso, trazendo alegria pra galera, essa é a minha missão. Perfeito. Galera, a energia, eu tava ali em cima ali, calma, cara, vocês não fazem ideia, a energia é muito grande. Eu tô meio suado aqui, meu cardio tá garantido, tá? Porque eu pulei que nem louco, rapaziada, vocês não fazem ideia. Eles não me viram, mas eu tava ali no cantinho, ali no camarote, vocês não fazem ideia, energia gigantesca, cara. E a energia de Salvador, da Bahia, né? E o que é estar em cima de um trio elétrico na Bahia? Eu imagino que deve ser uma energia inexplicável. Fantástico. É fantástico, porque você está num palco que anda e vai atravessando multidões e multidões, e em cada lugar tem uma multidão, e em cada lugar você interage de uma forma gostosa, diferente e que parece igual. É inexplicável. Eu convido vocês no carnaval, a gente estando no trio elétrico, eu quero muito que vocês vão estar lá, que é para vocês sentirem, porque é inexplicável, não tem palavras para dizer como é um trio elétrico, como é que se conduz um trio elétrico, aquela massa, aquela multidão com música. Difícil. Não, eu não tenho dúvidas. E para você, o que é estar no trio elétrico? Estar no trio elétrico, eu tive a oportunidade, né, com Tambores do Mundo há 4 anos atrás, e é uma energia surreal. Galera trocando muito com a gente, é muita troca de energia, muita alegria mesmo. Perfeito. E o pessoal da Bahia, a gente já sabe, né, que já tem o axé na veia, né? Mas e o pessoal daqui de São Paulo, do Sudeste e de outros estados? O pessoal corresponde bem. A partir dos anos 80, né, que nós começamos em 86. E quando começamos a invadir o Brasil, primeiro ficou aquela... Né, mas depois, quando a gente entrou e as músicas começaram a ser conhecidas, todo lugar que eu vou, me sinto na Bahia. Por exemplo, é o que você falou. Eu chego no lugar, é como se eu estivesse na Bahia. A energia é mesmo, os pulos são mesmo, a alegria é mesmo. Então, é o que a gente traz, né? É o que a gente traz. E é o que vocês reproduzem pra gente. Maravilhoso. Com certeza. Júlio, você deu uma sumida e agora retornou na banda. O que aconteceu com você? A banda Reflexos, ela passou por um tormento muito grande, né? E finalizou uma etapa, um ciclo. E eu preferi, foi uma coisa muito estressante para minha cabeça, para o meu coração, e eu preferi dar uma sumida. Só que depois eu pensei comigo, eu tenho que trabalhar. Aí eu digo, bom, eu estou saindo da faculdade para o beabá, né? Porque dizem que o trio elétrico é quando você já chega na faculdade. E o palco dos barzinhos são um beabá, é aquilo que você vai aprendendo, pegando punch e tal. Pois eu vim da faculdade para o beabá e fiquei muito feliz porque eu tive a oportunidade de conhecer a vida de bares. E os barzinhos são maravilhosos, seguraram a minha história
e fizeram com que eu também persistisse e permanecesse vivo na música. Perfeito. E nós sabemos, né, que a própria música passou por uma situação por conta da pirataria, numa época. E agora veio a internet. O que é a internet para vocês hoje a nível de divulgação? A internet, ela tem os dois lados, né? Um lado é aquele que também que lhe prejudica. E por quê? Lhe prejudica em vários sentidos. Em você não conseguir vender direito sua música, não conseguir uma gravadora mais, porque a gravadora não tem mais espaço. Ela prejudica porque a musicalidade de hoje é um pouco diferente do que a gente queria. E aí o que a gente ouve, às vezes, não condiz com nossa natureza. E a internet abriu todo esse espaço, né? Abriu espaço para quem não canta e só vai desdenhar e dar certo. Mas, por outro lado, a internet fez com que a gente continuasse vivo, continuasse mostrando a batalha, continuasse mostrando a luta. Então, ela tem dois lados. Como a gente não tem que reclamar, tem que agradecer a Deus, então viva a internet, né? Perfeito. Tá trabalhando. Não, com certeza. E vocês têm música nova, né? Porque nós temos as músicas tradicionais, que eu já queimei muita caloria nos anos 90, mas tem música nova? Música nova, Cafuné. Cafuné, você pode cantar uma palhinha aqui pra gente? Isso. Cafuné, um chamego de manhã é bom, nós dois juntinhos sem sair do tom. Cafuné, lareira acesa, janta, luz de vela. Oh, eu quero um cafuné. Uau, que incrível. Não dá um cafuné nisso aí. Não tem, né, como, né? Bom, e pra gente finalizar, vocês estão em São Paulo e tem aí uma turnê agora no Carnaval. Pode ir aí divulgar pra galera vir e curtir vocês também. Massa, nós estaremos na Arena Mix. Isso amanhã. Estaremos em Guarulhos. Estaremos também no CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas. E vamos por aí, porque é chamando e a gente indo. Chama que a gente vai. E a gente faz som, faz música e traz a saudade do bom tempo, da boa música. Não que a de agora seja ruim, mas a de lá é melhor. E para finalizar, eu também quero ouvir uma palhinha sua das músicas tradicionais, aquelas músicas que fizeram muito sucesso. No silêncio da noite, abro a janela do meu quarto, me debruço nela, Lua é testemunha de que realizo um diálogo com as estrelas. Sené, Senegal. Senegal. Diz povão, Senegal, região. Diz povão, Senegal, região. Diz povão, Senegal, região. Diz povão, Senegal, região. Olha lá que eu levo o tempo todo aí. Olha, eu começo a dançar que a entrevista acaba. Olha só, galera, que maravilha. Eu queria agradecer a todos vocês e principalmente por vocês nos darem a oportunidade de trazer essa energia da Bahia. Muito obrigada. E vou falar pra vocês, rapaziada, vão nos shows deles, porque vocês vão relembrar o passado de uma forma tão positiva, tão saudável, que você, meu amigo, não vai querer sair de perto deles. Vocês vão atrás deles lá na Bahia, viu? Tome tento, viu? É muita energia, é muito gostoso isso. Eu queria agradecer. Querem dar um recadinho? Eu quero dizer que vocês são maravilhosos. Muito obrigado pela humildade de vocês, pelo carinho, por estarem nos representando, porque se não fosse vocês, onde é que a gente estaria? Entendeu? Então, muito obrigado por essa sensibilidade, por esse carinho. Continuem assim, com esse programa maravilhoso, com toda essa tendência de energia e de respeito que vocês traduziram para a gente aqui. Esse é o recadinho que eu quero dar, que vocês sejam muito fortes para continuar esse trabalho por nós. Gratidão. E se tiver amanhã de bobeira em casa, leva a galera amanhã no CTN, Centro de Tradições Nordestinas, se eu não me engano, na Arena Mix, né, Guarulhos. Vai ser 2 amanhã. Vambora com a gente. Vocês vão, né? Chama, papai. Vou empurrar vocês, hein? Nós queremos ir sim, com certeza. Embora a gente é do interior, mas com certeza. Gratidão por vocês estarem aqui conosco, gratidão a vocês também, muito sucesso, de verdade, de coração, muita energia aí e um ótimo carnaval para todos.
Lembrando, rapaziada, vão lá, eu sempre vou repetir isso pra vocês sempre. Vão lá no nosso canal do YouTube, tá? Se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação pra vocês ser o primeiro de todos a receber todas as notificações de novidade. E no nosso Instagram também, tá? Vai lá, começa a nos seguir e vocês estão ligados, né? É nóis. Um grande beijo. É isso aí, rapaziada. Que show de bola, hein? Muito bom. Obrigado, Júlio. E Nayara Garrido. Olha que banda maravilhosa. Agitou muito à noite. Meu, muito louco, muito louco. Vamos voltar aqui. O negócio vai começar a esquentar de novo. Pessoal, é o seguinte. Teve, não sei se ainda existe, né? Teve um concurso de melhor filme erótico, né? E daí a Morgana ganhou. Conta a história, hein, Morgana, pra nós, que você ganhou o troféu. Não é isso. O troféu que você tá. ganhou. Isso daí é o Oscar. Troféu, isso. O Oscar. Eu achei que você estava falando do outro concurso. Não. Esse Ela tá emocionada porque eu tô na frente dela, entendeu? Nós tivemos o primeiro, na verdade, Oscar do mercado erótico, que aconteceu na Feira Erótica, né? E nessa época, eu tinha dirigido e produzido um filme, né? Que é o filme, na verdade, a gente colocou como Escolinha da Morgana, mas depois a Brasileirinhas comprou. Se eu não me engano, o nome hoje é Professora do Sexo, enfim. Mas era para já ter saído do ar aí. E esse filme eu produzi, eu dirigi, eu atuei, eu fiz toda a organização de tudo ali. Ô, louco, monstro. E ele ganhou como melhor filme com história. Então, eu ganhei o Oscar, melhor filme com história. Nossa, e foi assim, hora, na verdade, quando eu recebi o prêmio, eu já estava grávida e eu encerrei ali a minha carreira, né, como atriz de filmes eróticos com chave de ouro, né, levando o prêmio ali. Se você chegou onde você queria ali, em relação a esse trabalho, e chega por ali. Tudo que eu faço, eu quero alcançar o melhor, o meu melhor. Deixar um recadinho aqui rápido. Galera, é o seguinte, se você quer mandar mensagem, manda mensagem, estarei perguntando para a Morgana, tá, pessoal? Não fiquem acanhados, não, é tudo nosso. Agora me diz uma coisa, Morgana, vocês pararam mesmo a Bolsa de Valores em São Paulo. Que louco, hein? Nós, assim, eu além, lógico, de atriz, por trás, eu tinha outros negócios. Eu sempre fui empreendedora, né? Então, eu tinha a minha grife de lingeries, eu tinha meu site por assinatura, eu tinha os meus negócios. Então, não era só... Eu não vivia só dos filmes, né? Então, eu tinha as minhas empresas ali. Como até hoje eu faço, tudo que eu faço, eu tenho os meus negócios. Desde os 17 anos, eu sou empreendedora. Uhum. E aí, eu tive minha grife, né? Que é a MB. E... quando nós expunhamos, né, todo ano na Feira Erótica, ou com o meu filme, ou com o meu livro também, sou escritora, e a minha grife. Então, eu sempre tive ali uma exposição de um stand ou dois, né, já cheguei a expor dois estandes na Feira Erótica. E eu fazendo reunião ali com o Shiroma, que é o dono ali, a gente estava querendo fazer uma estratégia para a gente poder encher a feira, porque, se eu não me engano, esse ano ele já tinha feito uma feira. E aí ele quis se aventurar a fazer mais uma feira naquele mesmo ano. Mas como assim uma feira? A Feira Erótica. A Feira Erótica. A Feira Erótica, que acontecia em São Paulo. Um evento, tipo a feira de esporte, do Arnold Schwarzenegger, por exemplo. A Feira Erótica aconteceu já em vários lugares, na Zona Norte, em São Paulo, no AMB, enfim. E todo ano tinha a Feira Erótica para expor produtos de sexy shop, né? Tinha os empreendedores ali, mas também tinha a parte de entretenimento adulto. Mas tinha cenas também lá ou não? Então, filmes, os negócios? Teve épocas que eram tudo no mesmo espaço e teve épocas que ele fez separado. A parte de entretenimento de um lado e a parte dos expositores do outro. E eu sempre estava no meio. E aí a gente estava fazendo... A gente se reuniu ali para fazer uma estratégia, porque eu era a que fechava a feira. Então, o Shiroma, ele me dava o stand porque eu levava muito público para a Feira Erótica. Então, a gente se reuniu, eu, meu empresário, ele, e a gente queria criar uma estratégia para a gente poder encher a feira, né, pela segunda vez naquele ano, né, que não era tão fácil, né, encher uma feira, né, um centro de convenções. Então, a gente, né, conversando lá, nós tivemos a ideia, né, de fazer um desfile com a minha grife de lingeries no centro de São Paulo, em frente à Bolsa de Valores, em horário de pico,
porque aí a gente ia levar a imprensa lá, né? Meu empresário conhece muita gente, né, da imprensa. A gente levou segurança e tal, para a gente poder fazer esse barulho. Mas todo mundo pelado. Estratégico. Lingerie não é pelado, né? Lingerie é lingerie. Aí a gente chamou as meninas que normalmente faziam show, não eram atrizes. Chamou as meninas que faziam shows, né? E que toparam. Aí eu cedi as lingeries para elas e nós fizemos o desfile. Saiu em capa de jornal, capa do Estadão, saiu na Band, Muito saiu em louco. todos os programas de televisão, porque realmente foi algo estratégico, né? Sim. E aí a gente lotou aquela feira. Monstro demais, hein? Galera, dá um recadinho aqui. Duda, gratidão. Obrigado aí, tá participando aí. Um beijo pra vocês também. Morgana, tem um filme que, inclusive, pessoal, é um filme meu, assim, eu achei louco. Uma porque ela realmente vestiu, ela foi literalmente atriz profissional ali, porque parece que... parece não, né? Fato. Você raspou a cabeça. Meu, que bagulho louco. Você teve coragem mesmo? Ou era alguma peruca ali que vocês colocaram e vamos fazer? O filme Deus a 300, esse foi o filme que realmente, além dos outros, né, com o Alexandre Frota, com a galera ali conhecida, foi o filme que realmente mais eu fui para a mídia naquela época da entrevista, a Luciana Gimenez, enfim. Meu cabelo sempre foi longo, eu sempre gostei de cabelo longo. Em alguns momentos tinha curtinho, mas eu sempre gostei de longo. E quando o dono da Brasileirinha me chamou para fazer essa proposta, inicialmente era para a gente fazer, né, trazer a história do 300, né, que é aquele filme lá que o Rodrigo Santoro fez, né, só que no pornô. Só que a ideia inicial era eu fazer uma cena com 300 homens. Nossa, mas essa é demais, hein? Aí eu falei, 300 homens? tudo bem. Imagina nós, homem, com 300 mulheres. Não, então, Putz. aí eu falei, tudo bem. Aí ele falou, só que tem um detalhe, vai ter que raspar a cabeça. Eu, hã? Falei, tipo, fazer com 300 homens, tudo bem, mas raspar minha cabeça, né? Porque isso aí mexe com a vaidade da mulher. E aí eu falei, bom, eu posso pensar. Só que assim, era a ideia inicial. Depois eles viram que não ia ser possível, então eles fizeram o seguinte, eles pegaram os figurantes para dar a ideia que tinham 300 ali, né? Foi gravado tudo em chroma key, foi muito profissional. E eu iria fazer cena com, eu não lembro se eram 12, eu acho que eram 12 atores. Aí eram os atores profissionais, né? Que eu ia fazer. Seria 12 a cena. ator, cara, sim. mas não machuca, não... Não, é profissional. E aí, eu topei, né? Eu demorei um pouco para decidir esse negócio de raspar, né? Mas eu aceitei. Você aceitou pelo valor ou pelo profissionalismo? Os dois? Pelos dois, né? Porque eu sabia que isso também ia alavancar o meu nome, né? Sim. E pensando nessa estratégia e também financeiramente foi o filme que, não vou falar em valores, mas foi Sim. o filme que eu mais ganhei. E aí foi muito legal, porque foi tudo muito profissional, foi tudo feito em estúdio, chroma key, né? Então a gente fez algumas cenas que eu ia parecer gigante, né? Porque eu era a deusa 300. Aí eles fizeram toda a maquiagem, foi gravado em vários dias. Teve até não sei se cobra, alguma coisa assim Não, teve no meio. tinha coruja. Coruja, Aí eu fiz uma isso, cena isso. com assim, não é uma cena, eu nunca fiz filmes com animais, Sim. mas era uma cena assim, na parte da história, né, que eu descia de um altar assim com uma coruja. Nossa, muito legal, foi bacana. Pô, que louco, cara. E aí a maquiagem, o olho colocou uma lente branca, ficou muito, muito legal. Toda a produção foi muito legal. Aí eu fiz a cena principal era essa, que foi gravado acho que no último dia. Eu fiz uma cena com a ex-namorada da Tammy Gretchen, que era a Júlia Paz, né? E eu fiz uma cena também com outro ator, que foi o Vitor Gaúcho, que era uma outra cena. Então, eram 3 cenas, dias diferentes, né? Eram gravados em dias específicos. E a cena principal era com esses atores que já eram atores, eram meus amigos, meus colegas de trabalho. Putz, mas eu queria ter um monte de amiga, assim, trabalho, fazer um monte de coisa desse... Brincadeira à parte, pessoal. Thiago, obrigado. Thiago é parceiro nosso aqui. Obrigado, Thiago, é tudo nosso. Morgana Dark, seu livro. Eu li um pouco dele, mas por que sumiu? Porque assim, ali dentro tinha... Eu não li tudo, tá? Eu li só um trecho dele. Mas ali fala um pouco sobre espiritualidade, sobre sexo, né? O início, na verdade, já falava um pouco sobre sexo. Só que aí, infelizmente, eu tive que sumir com esse livro, infelizmente. Tive que sumir com esse livro.
Mas conta um pouco mais do seu livro. Quando eu tive a ideia de fazer, assim, as coisas aconteciam misteriosamente na minha vida. Exatamente porque eu sempre tive um envolvimento com o lado espiritual. Até mesmo toda essa fase, como atriz, a fama, tudo isso tem um pouco do lado espiritual. E são assuntos que não casam, né? A pessoa, quando ela fala em sexo, sexo é muito mundano, né? Como você vai envolver a espiritualidade, né? Mas, na verdade, tudo é uma coisa só. Tá tudo envolvido. Sim. E a minha vida sempre foi assim. E eu tinha o meu blog, né? E eu escrevia, eu sempre gostei muito de escrever, sempre. E eu escrevia, e aí teve um dia que pintou uma ideia na minha cabeça. Eu falei, putz, vou escrever um livro. A minha autobiografia, contando a história, como eu fui parar no mercado erótico, né? Toda a minha história também como bruxa, todo o lado espiritual, vou contar. E no dia que eu tive essa ideia, o telefone onde eu morava tocou e tinha um homem do outro lado e ele falou assim, olha, Morgana, esse seu blog é você que escreve? Daí eu falei assim, sim, sou eu que escrevo o meu blog. Nossa, você escreve muito bem. Você já pensou em escrever um livro? E aí eu falei assim, escrever um livro? Nossa, eu tive essa ideia hoje, eu até achei estranho. Eu falei, nossa, será que as paredes têm ouvido? Será que alguém ouviu o meu A energia pensamento? bateu ali e cruzou. E aí, a cocriação, né? E aí, eu falei, bom, eu pensei nisso, né? Assim, um pouco confusa por ele estar perguntando isso, sendo que eu tinha pensado isso naquele dia. E ele falou, olha, meu nome é Carlos, eu sou dono de uma editora. Eu falei, nossa senhora. Era o que eu precisava. Eu falei, gente, primeiro a pessoa escreve normalmente um livro, depois ela tem que procurar uma editora que queira, né, lançar o seu livro. Eu não precisei nem começar a escrever meu livro, já apareceu uma editora. Então, eu achei incrível isso. E aí eu falei, não, tudo bem. E aí foram, assim, meses e meses a gente estruturando, e eu não tinha experiência nessa área, mas eu trouxe a história, ele ajudou a construir ali dentro das regras que tem para se escrever um livro. E algumas coisas eu não fiquei tão satisfeita, porque ele queria que tivesse muita polêmica. Sim. Embora, sim, a minha vida é um pouco polêmica, mas não tanto, né? Eu gostaria de ter sido um pouco mais à risca mesmo da minha vida, Sim, né? levar Mas mais- algumas coisas foram aumentadas ali. Com mais a Isso eu sua nunca contei opinião para mesmo, ninguém. né? E não a opinião do que Minha o outro opinião, a queria. minha história, eu Sim. escrever. Enfim, e aí o livro terminamos, né? Aí o nome do livro é Feitiço de Eros, porque tinha muito a ver com o lado espiritual, né? O lado o Eros, né? O deus Sim. do erotismo, enfim. E a gente colocou esse nome, fizemos as fotos. Dentro do livro tinha umas cenas que eu fotografei com... Na verdade, ele não é ator, ele era um stripper. Eu fiz umas cenas ali. Então, iam ter umas páginas lacradas, né? Para Sim. chamar atenção. E aí, iam ter umas fotos ali. Tiveram, né? Sim. E aí, o livro foi lançado, aí entrou toda a mídia, né? No lançamento foi feito em São Paulo. O livro foi vendido na Saraiva, que é uma das maiores livrarias aí do Brasil. Foi lá que eu comprei. Então, e foi o TV Fama no lançamento, o pessoal do Big Brother, enfim, foi muito legal o lançamento. Só que teve um detalhe. A editora, ela não era uma editora de nome, era uma editora pequena. E esse foi o problema, porque quando a editora é de nome, o livro fica ali exposto na vitrine, então é muito mais fácil de ser vendido. O meu livro não, era por encomenda, embora ele estivesse, sim, na Saraiva, mas tinha que ser por encomenda. E isso dificultou um pouco a venda. Então, eram mais as pessoas que me conheciam que foram atrás. Né? Então, eu acho que isso prejudicou um pouquinho. Mas tudo bem, foi a primeira experiência. Eu já estou escrevendo um outro livro, mas não tem nada a ver com pornô, não tem nada a ver com a minha história. É outro Sim. tema, porque eu gosto muito de escrever mesmo. A Duda perguntou aqui onde ela encontra. Ainda existe o seu livro ou você já não... Não existe mais, nós tiramos do mercado, decidi tirar e não existe mais hoje. Hoje, Duda. talvez, as pessoas encontrem em algum lugar de colecionador, eu não sei. Não sei. o meu Se já não achar tem pela mais. internet. Mas chama-se Feitiço de Eros, né? Boa sorte para quem tentar encontrar. Essa parte de espiritualidade, de energia, é muito louco, pessoal, porque tem uma história da Morgana, ela vai falar aqui, do encontro com o dito cujo. Eu tive É umas muito louco. histórias muito... As pessoas sempre tiveram medo. Tanto que quando eu fui na Luciana Gimenez,
falar do meu livro e tal. Eles fizeram uma polêmica. Ah, ela fez pacto com o diabo, não sei o quê. Na verdade, de uma certa forma, sim, foi. Por incrível que pareça, as pessoas... Nossa, mas você fez o ficam com pacto medo. com o diabo? Como eu me envolvi muito com a Wicca, mas a Wicca não tem nada a ver a Wicca é uma religião onde... Não é uma seita, né? Não, Religião. assim, é feito rituais na natureza, não tem nada de magia negra. Eu era muito curiosa, e eu sempre fui muito curiosa com relação à espiritualidade, e eu fui atrás de outras coisas. Então, existia um livro existe até hoje, né, um livro chamado São Cipriano, que é um livro da capa preta. Você é louco, E eu esse sempre livro. tive muita curiosidade. Corro dele. E aí eu falei assim, eu quero. E eu li sobre esse livro, e aí, segundo o que era falado, é que esse livro tinha que ser ganhado. Tinha que ser E você ganhado. ganhou? E aí eu conversei com a minha ex, na época eu estava ainda com a minha ex, não foi nem quando eu fazia filme, foi bem antes, bem antes. Eu morava no interior ainda. Aí eu falei, eu queria muito esse livro, só que ele tem que ser ganhado. Eu ganhei. Segundo, se você lê o livro inteiro, você já tem um pacto com ali. Tá né? maluco? Eu li ele inteiro. Eu me lembro que uma vez, porque assim, eram rituais mesmo de magia negra que tinham ali. E o meu objetivo era curiosidade. Eu não queria prejudicar ninguém, fazer nada de mal para ninguém, mas eu era muito curiosa. E aí tinha um ritual ali que eu comecei a ler ali um dia. Eu lembro que eu estava na casa da mãe dessa minha ex, e eu estava lá sozinha no quarto. Tava uma noite, era de noite, elas estavam lá embaixo. E eu me lembro que eu comecei a ler e fazer aquele ritual. E, de repente, a antena parabólica caiu do nada. Você tá maluco? Eu sairia correndo, pulava a janela, nunca mais voltava. E eu falei, gente do céu. E não tinha vento, não tinha chuva, nada. Você tá louco, Aí cara. elas até falaram, ei, você tá fazendo as bruxarias aí, não sei o quê. Eu falei, gente do céu. Eu fiquei impressionada, mas tudo bem. Aí passou. Teve um momento que eu não estava mais satisfeita, como eu falei inicialmente, com a relação e nem com a minha empresa. Eu queria mudar de vida. Sabe quando você está cansado, você quer mudar? Eu peguei o livro na mão e falei assim, ou você me ajuda a mudar de vida, ou eu vou queimar esse livro. Você tá maluco? Você fez Deixei. isso aí, meu? Mas assim, eu fiz e deixei. Aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Eu fui para São Paulo, tal. E aí teve um dia que eu estava numa boate lá em São Paulo, e veio um moço, né, barulho, tal, não dava para conversar direito. Veio um moço O diabo? social, loiro, de olhos É o azuis. capeta. E aí ele começou a ficar lá comigo, tal, a gente saiu. E a gente ficou junto. Realmente teve relação. Eu era solteira, saí, achei bonito. A mulher do beleza. diabo. E aí eu perguntei durante ali, porque daí eu estava num lugar mais reservado, eu perguntei para ele o nome dele. Aí ele falou assim, meu nome é Satã. Você tá maluco, Você me meu? chamou 3 meses atrás na sua cidade, não se lembra? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu saía correndo, eu fiquei morrendo de medo. Meu, muito Mas louco eu fiquei isso, na cara. minha, eu falei, gente, eu tenho que me segurar. E pra mim dormir aquela noite, eu fui embora, eu não conseguia dormir na casa da minha amiga. Eu fiquei com medo. Do diabo Mas eu fiquei aparecer. muito encanada com aquilo. E eu usava um pentagrama. Eu falei, será que ele falou porque viu o pentagrama? Não sei. E Mas tinha beleza. chifre, não? Não, era loiro de olhos azuis. Mas quando eu era criança, É eu que me engana, lembro... né? Sabe aqueles... quando a minha mãe, ela ouvia aquele tal de... Como que é? Aqueles Ele programas correia? aqueles Nossa. programas de rádio que contavam aqueles Ele negócios correia? de terror. E eu Minha mãe lembro... contava essas histórias pra mim, E eu meu. ficava escutando. E aí eu lembro que uma mulher tinha saído com um cara de chapéu e ele tirou o chapéu e tinha chifre. Eu já vi essa história quando eu era criança. E aconteceu comigo. Eu falei, gente, que coisa louca. E eu fiquei muito encanada. E aí, o que eu fiz? Curiosa do jeito que eu sou, eu voltei para minha cidade, que meu livro estava lá. Eu peguei o livro na mão e falei, bom, se aquilo foi verdade, me dá um sinal. Eu pedi outro sinal. E beleza, Meu, só voltei para mexendo São com Paulo. capeta. Voltei para São Paulo, saí com a minha amiga num outro lugar, beleza. E aí eu vi, quando eu desci com a minha amiga no salão, eu vi que tinham 2 homens no fundo. Tinha várias pessoas, mas um me chamou a atenção. Era um homem mais velho, tal, ele olhou para mim. E aí eu peguei, beleza, continuei andando. Sabe quando a pessoa olha, parece que está olhando diretamente para você? Aí eu continuei andando pro lado ali, aí eu vi que o cara não tirava o olho. Aí eu olhei de novo, aí ele me chamou, eu falei, nossa, um cara... Sabe aquele filme do Al Pacino, o Putz, Advogado do sei. Diabo? Que Tá ele era louco, todo cara, boêmio, sim. era um cara daquele estilo, assim, né? E tava conversando com outro. Beleza, sentei conversar, né? Porque ele chamou, eu fui educada, comecei a conversar. Ele falou assim, você viu que eu te dei 3 sinais? Eu falei, 3 sinais? Como
como assim? Ele falou, a hora que você entrou no salão, a hora que você veio pra cá. Ele falou assim, eu não vim aqui atrás de mulher. Eu falei, não? Eu não entendi o que ele estava falando. Aí ele falou assim, eu vim aqui pra falar com você. Eu falei, eita, já vem um papo estranho aí nessa história. Tipo, meu, Aí ele começou a conversar muito estranho. Ele falou, você sabia que o universo ele é dividido em 2 tribos? A dos cristãos e a nossa tribo. Eu já ouvi uma história já desse Aí desse ele falou jeito aí. assim, os cristãos eles vão contra a maré do universo. A gente vai a favor. Ele quis dizer que eu fazia parte. Sim. E aí ele pegou e falou assim, você tem que parar de ser assim. Ele fez esse É dos sinal. sinais, né? Você tem que ser mais assim. Sim. Daí eu falei assim, o que significa isso? Ele falou assim, você é inteligente, você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai saber. E hoje eu sei, né? Nossa, mas você tirou a cabeça do travesseiro agora? Não. Ó, eu sei que é pensar, falar... Não, aliás, é sentir, Sim. falar, pensar e soltar. Sim. Eu tinha que ser assim. E eu fazia o contrário. Eu pensava, falava, sentia e deixava preso. Eu não conseguia soltar. Sim. Isso a gente fala de lei da atração, né? Sim. E hoje eu entendo. E eu sempre fui assim. Ele falou, tudo que você quer, você pode conseguir. Basta você acreditar. Tá louco, cara. Aí ele falou assim, o universo conspira ao seu favor. Aí eu falei assim, tá, mas por que você tá falando tudo isso pra mim? Ele falou assim, você me chamou, eu vim. Você tá louco, E meu. tudo bem, nunca mais eu vi essa pessoa. Ele só falou que eu ia conseguir tudo que eu queria e é isso. E assim, então, isso é uma coisa que eu conto no meu livro. Sim. Né? Eu contei no meu livro. Mas o livro não existe mais. Não, mas é interessante porque, assim, tudo na minha vida dava certo. Tudo. Era assim. Só que, assim, ao mesmo tempo que dava, tirava. Não ganhava, era... perdia, ganhava e perdia. Então chegou um momento que daí, lógico, eu tive toda uma limpeza espiritual, eu conheci uma amiga bruxa, aí a gente foi conversar com um senhor que era médium, esse médium recebeu essa entidade, e aí ele falou assim, daí veio uma outra entidade, né, com ele, e falou assim, eu não sei como você conseguiu atrair essa entidade, ele é do 7º escalão abaixo, eu nem Tá entendo. louco, olha que louco Ele isso. falou, meu, você sintonizou uma coisa que eu não sei como você conseguiu. Porque é uma coisa muito lá de baixo. E aí, eu consegui me livrar. Mas, assim, isso me rendeu o quê? Eu tive que perder tudo. Eu voltei para o interior. Eu entrei em depressão. Mas isso tudo foi uma limpeza espiritual. Sim, Tanto que, quando sim. eu entrei em depressão, eu já estava com minha filha, meu marido, né? Você. Tem como, né? E aí, eu comecei a tomar remédio, mas eu não gosto de tomar remédio, né? Porque a psiquiatra me deu na época, eu estava com depressão. E uma pessoa me falou que era espiritual. Eu falei, é espiritual, eu sei que é. Joguei o remédio fora, nunca mais precisei. E era espiritual. Aí eu passei por todo um processo. Eu fui para outra religião, fui para o candomblé, fui para Umbanda. Várias outras, né? Hoje não sou mais, né? Porque a gente vai evoluindo, Mas né? o conhecimento fica, né? Sim, mas eu precisei passar por esse processo de limpeza. E eu comecei a construir, né, agora com um outro nome, que é o meu nome real de nascença, né? Meu nome de nascimento. Mas eu vou continuar na polêmica. Eu vou ficar na polêmica, pessoal. Porque é o seguinte, mandaram uma pergunta aqui pra mim assim. Pergunta pra ela se ela gostava de fazer filme. E para muitos homens, o que o cara parece que olha mais é o tamanho do cara, né? Isso conta nos filmes? Tamanho? Você gostava de fazer filme? Na verdade, você já falou que era profissional, né? Então, tudo bem. Mas tamanho, essas coisas, conta no filme, não? Nas cenas, o diretor falava essas coisas? Não? Numa profissão, você tem que gostar do que você faz. Senão Sim. você não tem sucesso, primeiro. Então, eu tinha que gostar ali, né? Senão, eu não estaria fazendo. Sim, Tamanho conta para fazer um filme, lógico. sim. Né? Exceto o anão que eu fiz aí, não tinha como, não, né? não tinha tamanho nem de um nem de outro. Mas assim, conta sim, porque o filme ele tem que ser sempre o exagero, né? Tudo que você mostra... Por exemplo, você vai num desfile de modas, tem que ser o exagero. Você não vai usar a roupa de um desfile de moda na rua. Tem que ser o exagero. O filme tem que ser... Quando você entra num palco para dançar, você tem que fazer movimentos exagerados, né? Para você poder transmitir o que você quer. Sim, O filme tem que ser o exagero. As pessoas elas não vão assistir um filme para ver coisa normal. sim. Entendeu? Senão elas fazem em casa ali. São pessoas que... todo tipo de pessoas assistem. Ou porque, às vezes, querem apimentar uma relação. Por vários motivos, né? Senão não tinha tantos filmes por aí. As pessoas procuram.
E tem que ser o exagero, porque você vai, muitas vezes, realizar um fetiche assistindo um filme, Sim, e não no seu sim. dia a dia. Porque, às vezes, você vai fazer uma coisa que tipo, você não faz, mas você quer ver outra pessoa fazendo. Sim. Então, existe o filme, então tem que ter o exagero. E essa questão do tamanho, no filme, tem que ter. Menos o anão, né? Porque o anão não. Porque é estético ali, é plástico, tem que na câmera é mais visível, dá para ver o ângulo melhor, tudo isso influencia. E em relação a casal também ajuda bastante, né? Tem muitos casais que começam a esfriar e aí um convida o outro aceita e vai lá assistir um filme e tal, essas coisas. Eu nunca fiz isso, pessoal. Mas tem casais que gostam. Então não. Morgana, foi passando esses anos todo, filmes, você foi mudando de carreira, né? Essa coisa toda. Hoje a Morgana Dark, o que representa para nós? Morgana, Karen? Eu tive que me afastar um pouco da Morgana por um tempo, exatamente por toda essa limpeza que eu tive que fazer. Então, depois que eu parei de fazer os filmes, voltei para o interior. Como eu falei, a vida é feita de ciclos, né? Então, era o momento de eu parar. Não queria mais. Do mesmo jeito que eu parei um dia com a minha empresa, né, que eu tive de comunicação visual, era o fim de um ciclo e início de outro. Às vezes a pessoa ela fica naquela zona de conforto. Eu não sou de ficar na zona de conforto. Eu acho que se você sente que você tem que fazer uma transição de carreira, segue seu coração. Né? Não adianta você ficar infeliz numa profissão, né? E aí você não vai ter sucesso, você não vai ser feliz, você vai ter um burnout da vida, enfim. Sim. Eu sou uma pessoa que eu aconselho a pessoa a seguir realmente o que ela ama, fazer o que ama. E quando eu decidi parar com os filmes, eu tive uma questão que eu acho que, não sei se foi toda uma questão espiritual também. Eu enterrei a Morgana, só que juntamente com a Morgana, eu enterrei um pouco o meu lado feminino. Né? Sim. Então, eu deixei um pouco de lado. A energia foi tudo. Exatamente. Ao invés de eu só deixar a minha profissão, eu enterrei tudo. Né? E ali começou um outro ciclo a minha vida. Então, o que eu percebi? Não existe a possibilidade. Todos nós temos energias masculinas e femininas. Sim. E quando você deixa de lado um pedaço de você, você acaba perdendo uma luz. Sim, e eu percebi que por muito tempo eu fiquei sem luz ali. Né? Eu me sentia incompleta, mas eu não sabia o que era. Sim. Eu não sabia o que era. Mas eu precisei passar por isso. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo aqui que é muito prático, né? É muito mais fácil da pessoa identificar, que é mais comum. A mulher, que ela entra numa empresa, né? Então, ela entra numa empresa onde tem muitos homens, onde ela tem que se colocar, ela tem que conseguir ganhar autoridade, ganhar respeito. O que essa mulher normalmente faz? Ela enterra a feminilidade dela, porque ela precisa vestir o lado masculino dela para ela ganhar respeito, autoridade. Isso não deveria ser, mas acontece. E aí a mulher, ela trabalha, ela consegue construir uma carreira, né, no seu lado empresarial, só que ela não consegue se sentir completa, algo ali falta. Sim. E muitas, aí elas têm depressão, elas têm burnout, porque elas não sabem por quê. Mas porque elas deixaram o lado feminino delas numa sociedade patriarcal, onde ela sente essa necessidade de vestir esse lado masculino para ela ser aceita, para ela ser respeitada nessa sociedade. Sim. Né? E aí, o que acaba acontecendo? Dos dois, ou ela... Normalmente acontece isso, né? Ela larga toda a carreira dela, que ela construiu, ela deixa o salário que ela conseguiu conquistar, um bom salário, e ela vai viver uma outra vida. Muitas se tornam terapeutas, muitas Sim. que eu conheci, muitas. Por quê? Porque elas percebem que elas não estão lá completas como elas são. E Sim. elas acabam voltando ali e deixam tudo de lado. Mas é possível, sim, você ter o teu lado feminino, você ser respeitada e você construir uma carreira profissional de sucesso. E eu descobri isso depois. Aí foi indo. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal. Hoje eu dou... Lógico, teve o tempo que eu fiquei 15 anos, né, como atleta. Eu sou atleta ainda de poliesporte. Fui campeã latino-americana, mas tudo lado masculino. Eu deixei o lado... Quando eu comecei a abrir minha escola de poli, na época, eu deixei todo o meu lado feminino, tanto que, quando decidi montar a escola, eu fiquei em dúvida se eu utilizaria o nome Morgana,
Sim. E eu daria o polissensual. Talvez vai que usa e não pega. Mas eu teria já um preconceito. público grande de mulheres, ou se eu construiria um outro nome, Karen Bellini, e eu começaria a trabalhar só com esporte, com Sim. poliesporte. Foi o que eu escolhi, porque eu não queria mais a Morgana, eu deixei de lado. E eu comecei a construir meu nome como Karen. Hoje eu sou uma atleta das mais conceituadas no poliesporte do Brasil, campeã latino-americana, campeã brasileira, enfim, eu construí meu nome como Karen Bellini. 2 mundiais. 2 mundiais, um na Suíça, um na Itália, enfim. Eu construí meu nome, só que, mesmo assim, eu sentia que faltava alguma coisa. Foi quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, e hoje eu trabalho com alta performance. Eu estou trazendo a alta performance das quadras, né, que eu fui jogadora de basquete, enfim, atleta para a vida, né, para ensinar as pessoas a como ser da alta performance e também conseguir alcançar as suas metas com mais leveza, né? As pessoas às vezes se perdem no meio do caminho, procrastinam. Então esse é uma área que eu estou atuando atualmente como palestrante, também mentora. E foi ali que eu descobri que eu precisava me reencontrar, né? E foi numa situação de um evento que eu fui, e foi um evento que parece que foi para mim ali, né? Eu conheci várias terapeutas e, enfim, elas acabaram colocando na minha cabeça que eu estava com uma energia só masculina. Sim. Eu falei, gente, então será que é isso? E eu comecei a me sentir diferente ali. Foi um momento que eu falei, não, cara, eu sou a Morgana também, por que não? Toda mulher tem uma Morgana dentro de si. Sim, E por que eu não posso ser? Porque eu não posso ter esse lado feminino. E eu entendi que eu tinha que ter um equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio. Tanto os homens têm o lado feminino também, que é o lado emocional, é o lado intuitivo. Todos nós temos que ter. É o lado criativo. Sim. Assim como também temos que ter o outro lado, né? A mulher, no caso, ela tem que ter o lado racional, que é o lado do homem, né? O lado do fazer, da ação. Mas ela tem que ter o lado feminino, que é o lado sutil, é o lado delicado, é o lado intuitivo, é o lado emocional da mulher. Sim. Todos nós temos que ter, senão nós somos pessoas incompletas. Morgana, é o seguinte, ó, perguntaram aqui, tem que ter essa pergunta. Tem que ter. A Duda perguntou aqui, filme com Carlota. Todo mundo pergunta. E o João Silva disse que você é lendária. Gratidão, João. Gratidão. Porque tem muitas histórias, né, em relação a filme seu com Carlota e tal. Sim. Tem história aí que não te pagou, tem história que não é bem quis isso. aproveitar, e que é pequeno, que tem muitas histórias aí que para quem roda não por aí, sabe, né? o Carlota, ele foi até vereador da cidade, mas ele era uma pessoa assim, ele é uma pessoa que tem muita lábia. Sim. Né? E quando eu conheci ele, foi por uma outra situação, foi para fazer uma foto, porque ele mexia com alguma coisa em quadrinhos, eu não me lembro, e chegou, na verdade acho que foi a ideia inicial dele exatamente para se aproximar de mim. Sim. Porque vamos fazer essas fotos, e fizemos, inclusive o Fernando que fez as fotos, né, Fernando? E aí nós fizemos as fotos, tal, daí ele já começou. Por que não faz um filme? Porque Itu, né, tem o pessoal fala, é tudo grande em Itu, por causa do Simplício e tal. A gente pode fazer um filme. Acho que teve acho, um filme chamado Homem de Itu, alguma coisa assim, né? No passado, eu não sei. Enfim, e ele acabou me convencendo, de repente, fazer um filme que eu produzisse, né? E ele entraria como sócio, mas ele ia fazer uma cena também, lógico. A ideia dele era essa, né, inicial. Só que aproveitar quando a famosa para o ato. Só que aí, quando eu comecei a gravar, eu chamei atrizes de fora, né? Porque eu tinha o contato com todas, a gente começou a fazer as cenas inicialmente. Foi quando eu comecei a pegar que a pessoa não era muito honesta, né? E eu sou uma pessoa que, tipo, fala a verdade, tem a palavra, né? E aí eu comecei a descobrir que tinha cheque roubado ali na história. E, enfim, eu desisti no meio do caminho. Eu falei, não quero mais, não quero. Desisti. Só que eu não tinha assinado nada, porque eu era sócia, entre aspas, ali, né, da história, de toda a produção. Então, normalmente as cenas são feitas e a gente assina um contrato de liberação de imagem. Mas não tinha sido. Então, ele não podia, de jeito nenhum, divulgar aquele filme. Sim. Porque eu desisti. Eu falei, não quero mais trabalhar com uma pessoa assim, não quero. E aí, o que aconteceu? Ele começou por debaixo do pano, fez a capa e começou a comercializar. Caramba. E aí, eu entrei na justiça, ganhei, mas não recebi até hoje. Mas faz conta Eu disso ou deixa processei. quieto? Hã? Faz Não, eu conta deixo quieto, gente. Eu acho que a consciência da pessoa, eu acho que existe a lei da causa e efeito, né? Sim.
Então, assim, mas são coisas que acontecem, que de uma certa forma eu sintonizei por algum motivo e que serve como aprendizado, né? Mas hoje eu não Bacana, cairia Morgana. talvez mais, Que né? história, meu. Que história, que superação, né? Porque eu acho que, não sei se tem muitas mulheres que é assim, né? Mete o louco e vai pra cima. E tem muitas mulheres que se acanha e, né? Não, aqui tá bom, tá tudo ótimo, tá maravilhoso, Não só né? mulheres, homens e mulheres. Sim, As sim, pessoas os às vezes dois. querem fazer alguma coisa, mas não fazem por medo. E principalmente pelo medo do julgamento alheio. Sim, É o que eu sim. falei no início. Podem julgar eu por eu ter feito, mas ninguém está na minha pele e ninguém paga as minhas contas. Então eu faço o que eu acho que eu devo fazer. Não me arrependo, porque se eu não tivesse feito, eu não teria conhecido o pole dance, por exemplo, e ter sido uma atleta conceituada, né? Não Sim. teria, talvez, conhecido nem você, né? E, Sim. enfim, Não teria eu acho que as podcast, coisas não podcast. acontecem por acaso. Errar, todo mundo erra, ninguém é perfeito, ninguém pode falar de ninguém, porque todos têm os seus tombos, né? Os seus tropeços, Sim, não sim. tombos, mas seus tropeços no meio do caminho. Sim. Então, eu acho que ninguém deve julgar ninguém, né? E eu penso assim. Sim, não, tá certo. Eu concordo com você. Eu acho que se você estacionar, não dá muito certo. Então tem que, meter marcha. ir Uma pra coisa eu cima, cara. digo, nunca, ninguém vai encontrar o sucesso na zona de conforto. Isso é verdade. A gente não pode parar, né? Se parar da dengue. Uma coisa também que eu acho que é uma coisa que eu levo para a vida. Se você não ousar, você nunca também chega a lugar nenhum. Você tem que ser ousado, você tem que arriscar, né? Porque os maiores sonhos estão nos maiores desafios. Então, faz parte, né? Faz parte do sair da zona de conforto. É você ousar, você arriscar mesmo. Tô mandando uma mensagem aqui rapidinho. Morgana, olha só. Hoje é a Morgana ou é a Karen? A Karen, mas sempre tem a Morgana dentro de si, né? Que é o meu lado mulher, é o meu lado sedutora. Todas as mulheres têm e todas as mulheres precisam disso. Empreendedora? Empreendedorismo tá forte ou tá devagar? Sempre. Eu sempre estou empreendendo. A minha mente, ela não para. Eu sempre tenho ideias. Às vezes não dá para colocar em prática, mas Sim, que eu tenho tá as ali. ideias. Eu procuro sempre, eu não deixo na mente, mas às vezes por situações externas eu não consigo colocar em prática naquele momento, talvez porque não é o momento. Mas o que eu coloco... Ano passado eu fiz um evento, aluguei um teatro em São Paulo para fazer um evento de empreendedorismo e alta performance. Eu tive a ideia, eu fiz tudo sozinha ali, eu fiz acontecer e aconteceu. Caraca, meu. Porque não fica só na cabeça. Se você deixar só aqui, você deixa passar. Você tem que colocar em prática, ousar. Atleta, e o que você tem para futuro aí? Bom, ainda estou treinando, né? Eu tenho outros projetos, claro. Antes eu só treinava e dava aula. Hoje eu trabalho com ensino à distância do pole. Então, eu tenho alunos na Alemanha, alunos nos Estados Unidos, na Itália, Irlanda, enfim. Eu tenho alunos não só no Brasil, em todo o Brasil, mas também fora. Então, tenho os meus cursos de pole, porém, treino também. O que, assim, eu estou num patamar aqui que competir aqui no Brasil, para mim, não é legal. Então, eu estou chamada para ser jurada, normalmente, e fazer uma apresentação especial. Porque não tem sentido eu competir contra as atletas daqui hoje, né? As pessoas não iriam nem aceitar. Tem muita fraude aqui na... Não é só por isso, né? Tem Brasil? as federações, isso acho que em todos os esportes, né? Tem. Mas, assim, participar dos campeonatos aqui não tem como, né? Participar dos níveis aqui, né? Então, O seu já tá mais elevado, né? Pra mundial então, tem que ser assim, uma coisa eu mais tenho forte, em né? vista, não sei ainda, mas pode ser. Eu tenho um campeonato no final do ano, que é um campeonato europeu, que vai acontecer em Torino, na Itália. Sim. É um campeonato europeu, né? Mas aí ele é um campeonato isolado, não dá direito para eu participar de mundial. Ano passado eu fui campeã brasileira, porém, por conta de uma regra que foi colocada, o mundial ia ser em Cancún, e eu não pude ir porque eu não consegui o visto. Porque eles né? inventaram lá um visto de última hora, eu não consegui dar entrada, mesmo com a carta da Federação Mundial, e eu não consegui ir para Cancún. Mas eu teria grande chance de ter sido uma campeã mundial. Sim. Eu já estava realmente, tecnicamente, fisicamente e mentalmente preparada para isso. Claro que faltaria isso para eu encerrar a carreira de atleta de poliesporte com chave de ouro. Mas, né, às vezes não é para acontecer. Então, a minha primeira ideia aqui de campeonato seria esse campeonato na Itália ou participar de alguns campeonatos na Argentina, que eu gosto bastante do regulamento, que é o campeonato da Mara Latasa, e tem o campeonato Elevate, que eu fui campeã latino-americana, que também é um formato de campeonato que eu gosto bastante. Mas aí, agora então, a Morgana,
aposentou e agora a Karen tomou a frente. Na verdade, na vida vai ficar história, né? É assim, a Morgana é uma personagem que eu criei. Sim. Só que as pessoas... É diferente de você fazer, por exemplo, uma novela. Você tem uma personagem a curto prazo ali, só Sim, no período sim. da novela. Depois, né? O ator. Tanto que as pessoas até na rua começam a chamar a pessoa pelo nome Pelo do personagem, nome, né? sim. Como o meu era uma personagem fixa, onde eu atuei aí durante muitos anos... Sim. Então, as pessoas me chamam de Morgana até hoje. É difícil até algumas pessoas que tiveram convívio pessoal comigo me chamar de Karen. Sim, É até sim. estranho quando me chamam de Karen. Né? Até filhos de amigas minhas que são crianças chamam de Morgana. Eu acho Sim, natural, entendeu? Mas, assim, a Karen sempre tomou a frente. Porque, assim, sempre fui Morgana na hora de trabalhar. Tanto que quando eu fazia shows, né? Que eu fazia shows, as pessoas que estavam ao meu redor falavam, é incrível como você muda no palco. Porque eu vestia a personagem e eu Sim. me incorporava realmente. Sim. Né? E é muito diferente. E eu sempre fui a Karen. Então, assim, é um dos motivos pelo qual, mesmo na época que eu trabalhava, as pessoas sempre me respeitaram. Todas as pessoas na rua, no interior, no interior as pessoas vão te apedrejar. Não, as pessoas vinham com o maior respeito. Homens, mulheres, pediam autógrafo, tiravam fotos. Sim, Né? sim. E, assim, em alguns eventos eu tinha que andar com segurança, lógico, né? Porque eram baladas. Mas as pessoas sempre me respeitaram. Segurança é o Por próprio quê? marido. Porque eu sempre mostrei que eu sou profissional no que eu faço. Sempre impus o respeito. O trabalho é trabalho. Fora do trabalho, eu sou a Karen, empreendedora, né? Uma Sim. mulher. E assim sempre foi, dessa Certo. forma. E os projetos aí para 2023? Já está selado? Já está grampeado? Está escrito, desenhado? Como que tá? Bom, o podcast aqui, né? Universo Inteligente, estamos aqui empenhados em fazer crescer, né? Inclusive... Pessoal, é o seguinte, vou deixar um recadinho para vocês aqui. Você que quer fazer parte dessa família, quer ser um patrocinador, chama nós no direct, vamos conversar e vem com nós, hein? É isso mesmo. Nós vamos trazer muitos convidados interessantes aqui, isso eu posso garantir. E então tem o podcast, aí eu tenho, né, o trabalho à parte, né, de mentoria de alta performance. Então, a pessoa que é empreendedor, que ele quer fazer, colocar um projeto, né, em prática, muitas vezes está no papel há anos e não sabe como. Aí entra o mentor de alta performance, que realmente tem algumas estratégias específicas de alta performance que ajuda a pessoa a conseguir realizar, né? E, além disso, palestras, né? Então, isso é novo para mim, mas eu estou aberto a palestras, da palestra de alta performance em empresas, né? Ensinar o caminho. Porque, às vezes, é necessário fazer esse tipo de treinamento com Sim. equipes para que elas possam fazer as coisas acontecerem. Você tem um né? currículo gigante, né, meu? De Sim. vida, De história empreendedora gigantesco. também, né? Então, Quanto mais conteúdo, estudo, mais crescemos, né? eu sempre leio muito, eu gosto de estudar muito. Eu acho que isso a gente nunca deve deixar de lado, né? Sempre as pessoas acham, né? As pessoas julgam o livro pela capa. Atriz, então é muita gente que, né, você olha em comentários, não sei o quê. Mas só que as pessoas não sabem quem você é por trás, né? Então, eu Sim. sou uma pessoa que estuda, eu sou uma pessoa normal. Sim. Quer dizer, um pouquinho fora do normal, né? Uma pessoa que quebra o pé no campeonato e continua dançando não é muito normal. Mas é a pessoa que é resiliente, é o objetivo, atleta, né? É o objetivo. Porque eu sou atleta desde os 7 anos de idade, então Que legal, hein? eu sou uma pessoa que já abri meu braço treinando e já eu mesmo dei ponto falso. Então, pra mim, Tá não louco. tem negócio de dor, pra mim não tem essa. Cara, só de saber que você conversou com o diabo, que você é bruxa, que você se arrebenta e se costura sozinha. Cara, bota medo em qualquer um, cara. Qualquer um. Mas eu vou dizer que tem, assim, hoje eu sou casada, tal, mas quando naquela época eu me envolvia com as pessoas, os homens tinham medo de mim. Não sei por quê. Mas Normal. dava, não sei, por ser Morgana, será que eu vou dar conta? Tinha gente, tremia, gente, eu ficava impressionada. Eu falei, não precisa ter medo não, gente, eu não vou morder, não vou arrancar pedaço. Hoje, casada, um filho, uma filha, Uma né? filha, né? E um filhinho. Do meu é 1,5 filho, né? A filha tem 1,80 m e o filho tem 60 centímetros, que é o cachorro. Bom, pessoal, estamos chegando ao final desse podcast monstro, com essa gigante, que história sensacional. Gigante de 1,56 m. É aquela coisa, né? Não importa o tamanho, mas é onde você consegue chegar, né? Então, estamos chegando aqui mais uma
Quero agradecer todos vocês aqui, ó, que mandaram mensagem. Vocês que se inscreveram no canal, acionou o sininho ali. Quero agradecer a todos vocês. E lembrando, pessoal, você quer participar aqui do podcast como patrocinador, vem com nós, chama nós no direct e chega junto com nós, que com nós não tem erro. Morgana, deixa os seus recadinhos, rede social e bora, vamos que vamos. As pessoas devem ter falado, nossa, mas vai entrevistar a própria entrevistadora do podcast. É que muitas pessoas não conheciam, não sabiam dessa minha história. E é legal a gente trazer, né? Porque as pessoas que estão nos seguindo aí no podcast, é uma forma de conhecer quem eu sou realmente, né? Trazer um pouco isso. Eu sei que tem muitas pessoas que são fãs, que estão assistindo, mas muitas pessoas não sabiam, né? Quem é a Morgana? Teve gente que até perguntou na minha rede social, muita gente não sabe quem eu era. Sim. Né? E eu acho legal trazer essa história. A gente tem que honrar nosso passado, né? Eu aprendi Sim. isso. Nós temos que honrar o nosso passado. Faz parte da nossa história. Então, foi um dos motivos que nós tivemos a ideia de trazer, né? Me trazer como convidada. Mas eu sou apresentadora também. E vou deixar aqui, eu tenho 2 redes sociais, eu não sou normal. Eu tenho uma rede social não. que eu trabalho com alta performance, que é o @Karen Bellini, que é no Instagram, né? E eu tenho o @Karen Bellini Polidense, que é o lado do poli, onde vocês vão encontrar mais os meus trabalhos do poli. Do esporte. Do esporte. E tem o podcast, que é @podcast Universo Inteligente, né? O Instagram. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente Mas vai essa parte trazer é mais minha, porque você convidados. tá tomando não a tem minha problema, fala aí. porque agora Essa fala é minha, eu já pô. desincorporei a Morgana, só a Karen, pronto. Essa fala é minha, pô. É isso aí, rapaziada. Eu tô muito feliz de participar aqui, de entrevistar essa mulher maravilhosa, linda, tá? Ela é muito linda, não é porque eu sou parceiro dela, mas é linda, sempre foi linda. Ela ficou meio tímida aqui, com medo das perguntas que eu ia fazer. E eu deixei bem claro, eu vou meter o louco e você vai ter que se virar nos 30 e dar seus pulos. Mas eu certo? sou tímida, né? Eu sou tímida. É mentira. Pura Não, mentira. eu não sou tímida quando eu estou em posição de autoridade, com o microfone na mão, tá? Mas eu estou sendo entrevistada, eu já mas fico um hoje- pouco mais hoje- intimidada. Mas hoje o negócio é comigo, né? Então é diferente, né? É É a mesma diferenciado. coisa, tudo igual. É isso aí, rapaziada. Quero agradecer Morgana, Karen, quero agradecer você pela sua presença. Eu Essa que entrevista agradeço. maravilhosa. Você é muito linda, viu? Parabéns, seu marido é um cara de sorte. Sorte não, né? Sorte, eu sempre digo, sorte é uma palavra muito grande que coloca na cabeça dos pequenos. Nós atletas não vivemos de sorte, e sim de trabalho duro. De disciplina. Disciplina. Certo, rapaziada? Quero agradecer a todos que estão acompanhando, aos fãs e aos que não eram fãs e agora talvez sejam, né? A todos os telespectadores, acompanhem sempre a gente, compartilhem também, né, essa entrevista que talvez muitas pessoas estejam querendo saber onde eu estou, né? E aí podem acabar descobrindo que estou aqui, né, no podcast Universo Inteligente. Um grande Exatamente. beijo, gente. É isso aí, rapaziada. Não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, acionar sininho, e lá no nosso Instagram também, começar a nos seguir, compartilhar com todo mundo e bora. Eu sempre digo, tá ligado, né? É nóis. Valeu.